Quando um relacionamento acaba, o processo de separação é bastante delicado, principalmente quando há filhos envolvidos. E em muitos casos, são eles os que mais sofrem, em especial quando são alvos de disputa entre o casal. Bom, no programa de hoje nós vamos discutir a alienação parental. Nós vamos entender melhor o assunto com a vereadora do PSDB, Adriana Ramalho, que é autora da lei municipal que institui a Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental. Também aqui com a gente a advogada e diretora da ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, a doutora Kátia Boulos, e também a jornalista e publicitária Fernanda Merlo. Bom, já queria agradecer a presença de vocês aqui e fazer a mesma pergunta para vocês. As pessoas sabem hoje o que é alienação parental? Eu gostaria de começar. A maioria das pessoas não sabem o que é alienação parental e o intuito de instituir essa lei, de criar essa lei, é justamente para ajudar esse número da população que não conhece o termo alienação parental. Quando nós explicamos qual é o termo, o que ele significa, a sua definição, então as pessoas veem que é mais comum do que parenta o próprio nome. E a doutora Kátia Boulos, ela é uma grande amiga, nós temos uma amiga em comum que é a delegada Rosa, que nos apresentou, e quando nos trouxe essa ideia, foi assim algo que eu falei é importante para a sociedade. Então, assim que a doutora Kátia Boulos esteve no nosso gabinete e ela apresentou a ideia, esse projeto que ela idealizou, de cara eu resolvi aceitar o desafio e levar esse tema não só para a cidade de São Paulo, porque nosso intuito é levar para o estado e para o Brasil. Doutora, muita gente não deve associar o nome ao que é realmente alienação parental, mas eu acho que se você explicar, muita gente fala, conheço um caso, já presenciei um caso de alienação parental, né? É importante, Brosco, você tocar nesse ponto, porque, em primeiro, na militância da advocacia de família, nós percebemos que as pessoas se veem envolvidas em situações de alienação parental e muitas vezes desconhecem o que se trata. E quando isso é apontado no processo judicial, elas percebem que são envolvidas numa maratona de produção de provas, numa equipe multiprofissional de psicólogo e assistente social que precisa dar suporte para o juiz dar a decisão, atua o Ministério Público. Então, é uma situação totalmente diferente para as pessoas que se envolvem com isso, porque são a vida íntimas delas, as vidas íntimas expostas em juízo. Expostas em termos, porque são processos que correm em segredo de justiça, porque envolvem crianças e adolescentes. Mas, saber da alienação parental, e a proposta é maravilhosa que a vereadora Adriana Ramalho abraçou e apresentou, e hoje nós temos a lei, é promoção de diálogo, conhecimento. Né? As pessoas saberem que a alienação parental é o distanciamento que é provocado, né, por atos praticados pelos pais, pelos avós, ou por quaisquer pessoas que detêm uma criança sob a sua autoridade, sob sua guarda ou vigilância. Isso é muita coisa. Às vezes pensam que é o pai ou a mãe só. Não é. Então, as pessoas... Qual o intuito que tem com a alienação? Esse distanciamento é provocado por quê? Para afastar as crianças e adolescentes de parte da família que não se quer que haja vínculo afetivo e nem convívio. Então, esses atos de distanciamento, que provocam o distanciamento, precisam ser esclarecidos para que as pessoas, se praticarem de forma naturalizada, achando até que estão protegendo os filhos, né? Saberem que não, que elas estão prejudicando a formação psicológica deles e que essa repercussão vai ser para a vida toda e pelas gerações futuras também. Fernanda, que está aqui com a gente, né? É jornalista, colega aqui da gente também. Como que você enxerga o papel da mídia nessa questão que a gente está falando de informação? Muita gente ainda não conhece. Qual que é o papel nosso de comunicadores nesse tema? Perfeito, Felipe. Eu acredito assim que o nosso papel é justamente de trazer essa informação, de esclarecer para a população o que é o termo, primeiramente, porque a maioria das pessoas, infelizmente, desconhecem até o significado do termo alienação parental, né? E na sequência de entender quais os malefícios que essa prática nociva causa às nossas crianças e adolescentes. Então, eu vejo que falta uma mobilização da mídia, né? Falta mobilizações de grande massa, né? Então, por exemplo, hoje você vê grandes casos de assassinatos, por exemplo, que tomam grandes volumes na imprensa.
caso Nardoni ou Richthofen, por exemplo. Por quê? Porque chega às vias de fato e isso acaba trazendo audiência para os veículos, né? Será que a gente não conseguiria, de alguma forma, fazer uma mobilização sem ter as vias de fato para alienação? Para que isso chegue aos pais e responsáveis? Porque a gente já viu que não são somente os pais que praticam isso, né? Então, eu acho que o papel da imprensa seja através de conteúdo editorial, como o de vocês, mas também anúncios, né? A questão de engajamento em rede social, campanhas online, trazer pessoas bem-sucedidas, ou enfim, que tenham uma família feliz, profissionais, psicólogos, advogados, enfim, eu acho que o nosso papel é justamente esse, gerar essa conversa, né? Por quê? Porque quando você identifica uma comunidade, você gera uma conversa, a conversa gera conversão, né? Isso acontece para todos os meios. Produto, serviço, você gera uma conversão em vendas, né? Quando você fala com o público, você gera uma conversão, o que a gente quer aqui, a mobilização social. Tem poder. Exatamente, tem poder. A conversa tem poder. Agora, como lidar com essa questão emocional? Que a gente sabe que tem esse fator emocional, tem um peso muito grande também. Como separar essa questão para não envolver os filhos num caso aí entre o casal, né? Uma questão conjugal. Essa matéria é uma matéria transdisciplinar, quer dizer, ela vai envolver diferentes olhares do conhecimento humano para poder tratar a temática como um todo. Então, logicamente que alguém que sofre abuso psicológico precisa de um acompanhamento terapêutico psicológico. Então, deve agir um profissional da psicologia aí. Da mesma forma, se isso se transforma num processo, o ideal seria que fosse preventivo, que não precisasse de um processo judicial. Porque ali você tem, né, um campo que vai depender de prova, vai depender de uma decisão, vai depender da cota de um promotor e de um trabalho multidisciplinar que é feito. Porque muitas vezes quem pratica não aceita aqui, né? Também, e acho que assim, quem pratica às vezes nem sabe que está praticando. Porque é toda forma de abuso. É abuso psicológico, é moral, é patrimonial, é físico e também sexual. Esses abusos praticados contra a criança, dentro do âmbito da família, né, ou das pessoas que estão no entorno dela, provocam assim lesões muitas vezes irreversíveis, irreparáveis na formação desse ser humano. Então, na verdade, eu não digo nem separar, na verdade eu digo assim, olha aquela família que tem necessidade de um atendimento, né, um atendimento múltiplo, né, e aí você vai dar exatamente o tratamento que cada um necessita. Então, se a criança, exemplo, a criança começa a dar demonstrações de que ela não quer estar com determinada parte da família. De repente, ela se relacionava bem, aí você vai lá e descobre o quê? Por exemplo, não só nesses casos, mas que é um divórcio litigiosíssimo. Os pais estão disputando a guarda, estão disputando questão de alimentos, estão disputando poder, porque é sempre poder, é disputa de poder, quem pode mais, quem fica com o filho, ele é meu, ele é seu, quer dizer, o pronome possessivo aí é utilizado sem a menor cerimônia, né, meu filho, seu filho, né? Então esquecem que é um ser humano em formação sob a responsabilidade dessas pessoas que disputam. Então, lógico que a criança, o adolescente sofre os efeitos. Então eles vão ter depressão, eles vão começar a dar sinais. Os sinais, acho que é importante falar dos sinais, né? Eu acho super importante, sabe, Felipe, porque as pessoas me perguntam por que eu resolvi abraçar essa causa, por que eu resolvi fazer essa semana da conscientização e prevenção à alienação parental, por quê, o que isso agrega no mandato e o que isso agrega na sociedade, na cidade de São Paulo. A primeira coisa que eu respondi foi a saúde mental, psíquica e emocional da criança, que ela possa se desenvolver com uma saúde que se espera para a taxa etária dela. O que eu penso é que não é só uma questão de proteger a criança, mas de fazer com que ela tenha um convívio com a família e que os pais consigam entender qual o papel deles, principalmente quando se fala de separação, muitas vezes se fala no divórcio, da separação de bens, do quinhão de cada um, e o que isso pode afetar direta e indiretamente essa criança. Então as pessoas me perguntam, Adriana, mas por que não só, por que somente a criança e não os pais? Porque eu entendo que quando você trata a situação de uma forma com foco,
que é a criança, a consequência dos pais entenderem depois do que eles estão cometendo face àquele filho, eles vão se conscientizar, e aí vem o termo, do que realmente está errado e qual é o único prejudicado. Resumindo, é a separação do pai, da mãe, por exemplo, um dos exemplos, e geralmente as pessoas me perguntam quem pode alienar. Qualquer um pode alienar, desde o pai, a mãe, os avós ou aqueles que detêm a guarda ou vigilância. E o que é importante dizer neste exemplo, quando a gente fala de pai e mãe? Na maioria dos casos, a mãe detém a guarda ou vigilância. Então, por isso que os maiores casos, o maior número de casos, vem a mãe ser alienadora. Mas eu sempre gosto de colocar o exemplo do pai. O pai que aliena o filho para atingir a mãe. Ou o pai que aliena o filho para afastar o filho da mãe. São dois casos que nós precisamos destacar. Então, quando a gente, por exemplo, fala do pai que aliena o filho para atingir a mãe por mágoa, por ressentimento, porque não quer a separação, porque acha que a criação que a mãe está tendo ali com o filho está errada, esse pai detém de um sentimento que ele não pensa no momento o que ele está fazendo para a criança. Ele só pensa no sentimento dele de se satisfazer do objetivo atingido, que é ver a mãe frustrada, ver a mãe triste, preocupada, ou quando, na esfera judicial, vê que a mãe perdeu pelo simples fato de falar, eu ganhei. Só que ele ganhou, mas quem perdeu não foi a mãe, foi a criança. Então, você falar mal dessa mãe, você fazer críticas com essa mãe, ou quando essa mãe arruma um namorado, você fala para a criança, não tira foto com o namorado da mamãe, não aceita presente do namorado da mamãe, não vai viajar, fala que você não quer, começa a chorar, ele está ali manipulando a criança de uma tal forma, com o intuito de atingir a mãe, o namorado, já que já é um outro exemplo, e ele está, na verdade, alienando. Utilizando a criança. Utilizando a criança. Então, o que acontece? Esse psicológico da criança vai ficar afetado. E é onde eu costumo dizer que as consequências, elas podem ser de imediato ou a longo prazo. De imediato é quando a criança, que era uma criança super alegre, começa a ficar tímida, retraída, não quer conversar com os pais, não quer conversar com os avós ou com os parentes, ou se torna muito agressiva, depressiva. E quando a gente fala das consequências a longo prazo, é quando mais ou menos 30, 35 anos, já na fase adulta, ele tem algum desafio que ele não conseguiu ultrapassar, se torna uma criança frustrada, com ansiedade, com depressão. E os suicídios na fase da criança e do adolescentes. Nós já temos inúmeros casos por conta desse círculo de angústias vicioso, que a né? criança passa ora com a mãe, ora com o pai, e ali fica assim um cabo de guerra, como a doutora Kátia tem costume de dizer. E eu acho que então a nossa preocupação é responder, sim, nós temos preocupação com a nossa cidade, nós temos preocupação com os paulistanos que aqui moram, além daqueles que vêm de vários outros lugares do Brasil e do mundo e que muitas vezes se deparam com essa desestrutura familiar e que nós precisamos ter uma preocupação em loco e em foco com as crianças e depois pensar assim numa reestruturação familiar. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre a alienação parental. Nós voltamos já.